Vocês sabem, nós temos uma semana temática. A cada semana nós temos um tema que costura de forma invisível tudo o que acontece aqui no Light News. É com muito prazer que trazemos hoje a mestre em Direito do Trabalho, advogada também, professora universitária, Thaís Poliana de Andrade, para falar sobre o quê? Justamente sobre isso, sobre a justiça trabalhista. Thaís, bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Maria. Chegou cedo, pontual, tá tudo certo. Não vamos tomar o seu ponto, tá? Ótimo. Beleza, tá? Depois a gente vai ver quantas horas a gente trabalha em rádio ou não, aquela coisa toda, né? Pra gente se situar melhor. Mentira, né? Vamos pôr no pau, esse é o nosso tema de hoje, tá? Na Semana da Formiga e da Cigarra, as difíceis, fáceis, agradáveis, às vezes não tão agradáveis, relações trabalhistas. Como eu dizia pra vocês, eu vou hoje anunciar pra vocês um novo telefone celular aqui do programa, tá? Anota, a gente teve um probleminha no aparelho anterior, vamos passar a usar este, tá? Que é o do meu consultório também, tá? 99777744. Novidade? Pode usar o WhatsApp também, tá? Então você pode mandar para nós o torpedo ou pode mandar para nós a tua mensagem por WhatsApp também, tá? 99777744. Você pode mandar qualquer dúvida trabalhista que você tiver, a gente escolhe aqui e fala com a doutora Thaís Poliana de Andrade sobre esse assunto, tá? A difícil, fácil, muitas vezes, relação de trabalho, né? E toda relação de trabalho é maravilhosa até a hora que ela acaba. Nisso ela se parece muito com um casamento. É tão bacana, né? No começo tá tudo certo, a gente aceita qualquer coisa e depois a gente já pensa o que eu posso fazer contra. Será que vale a pena muitas vezes, né? Nós iniciarmos uma demanda, talvez a nossa fama no mercado, e a gente chama de mercado isso, né? Aquela questão profissional nossa fica muito abalada. Será que vale a pena, aspas, a fama por algo que não seria justo? É uma pergunta que eu já vou fazer para a doutora Thaís, para ela responder daqui a pouco. Será que aquilo que eu aceitei de bom grado, aceitei mesmo, né? Por isso estou trabalhando, deveria ser eticamente objeto de uma demanda trabalhista? Afinal de contas, eu aceitei e eu estava consciente disso no começo, né? Rodrigo Rodrigues é mestre em administração e professor universitário, Fábio Vizeu, que é doutor em administração, todo mundo chique, né? E talvez o Berten Chef também estejam aqui. A gente vai falar sobre formigas e cigarras na empresa, na firma. Então anota aí o novo celular do programa, além do Facebook, que você pode usar, é 99777744, tá? 99777744. Eu tô usando o mouse ao contrário, Débora. Tá boa a situação aqui pra mim, né? Bom, vamos lá. Doutora Thaís Poliana de Andrade, né? A gente sabe que o direito trabalhista, a justiça do trabalho, ela tenta igualar os desiguais. Pelo menos foi isso que eu aprendi há 20 mil anos. Continua sendo igual? Exatamente. Exato. Então nós não partimos do princípio de que há duas partes exatamente iguais. A gente tenta ajudar o trabalhador porque pensa-se que ele tem menos poderio econômico, etc., do que o empregador, é isso? É isso mesmo, a gente diz que o trabalhador, no direito a gente usa aquela figura do hipossuficiente. O que quer dizer o hipossuficiente? Que ele não tem as mesmas ferramentas, as mesmas condições de briga do que a empresa. Adorei essa palavra hipossuficiente, amei, achei linda, vou usar sempre. Ela é usada para o trabalhador e para o consumidor. O direito usa para os dois. Que bacana. Então o que acaba acontecendo? Então, como eu não posso tanto, eu tenho alguém que me dê uma força que me proteja. Exatamente. Só que o que a gente imagina que essa proteção é feita é pela legislação. Então a gente ouve muito falar, a justiça do trabalho é protetiva. A justiça do trabalho não deveria ser protetiva, porque quem é protetivo é o direito do trabalho. É ele que faz essa aproximação das partes para que eles entrem num nível de igualdade, que a gente chama de igualdade material, para que eles tenham as mesmas condições para negociar o contrato e depois para discutir se aquele contrato não foi cumprido. Bom, já tem bastante gente aqui participando aqui do programa, você vê que interessante, né? Vinícius Belo já participa, estreando um novo número. Bom dia. Adriano Watanabe também já participa aqui do programa. Também pessoas que não se identificam. Gente vai continuar tendo que assinar, tá? O João Abelha, boa sorte com o número novo, galera. Bora trabalhar. Beleza, então tá bom. Por enquanto não tem pergunta nenhuma, mas tem bastantes pessoas participando pelo WhatsApp ou Facebook, tá? Anota aí, 99777744. Desculpa, hoje, Thaís, eu repeti um monte, porque há anos a gente tá com um número e bem hoje a gente mudou, tá? Até eu já anotei aqui. Então tá bom, até você. Você pode participar também do programa, fazendo perguntas para você mesma. Exatamente, fica bem interessante, né? Bom, então vamos lá, Thaís. Começando do começo. Aquela pergunta que eu queria te fazer é justamente essa. Se eu concordo com algo,
eu deveria, pelo menos eticamente, né, também concordar com algo ao longo dessa minha relação de trabalho inteira e não entrar com uma ação depois. Vemos que não é isso o que acontece. E eu queria que você me dissesse o porquê. Eu acho que, Maria, você foi na mosca quando você comparou a relação de trabalho com o casamento. É muito semelhante, porque na vigência do casamento e na vigência do contrato, a gente usa aquela expressão sempre: o combinado não é caro. Se a gente combinou, estava tudo certo. Isso realmente funciona nas relações trabalhistas, principalmente aqui no Brasil, em que a gente tem um alto nível de informalidade. A gente sabe que a legislação, tanto tributária quanto trabalhista, são verdadeiras selvas, um cipoal. Então é muito difícil a empresa e os próprios trabalhadores conseguirem seguir tudo que está lá. Isso faz com que a gente acabe criando realidades paralelas. Nós fazemos os nossos combinados, e esses combinados não necessariamente estão estritamente nos termos da lei, e depois essa relação, como o casamento, acaba, e aí a gente lembra: puxa, aquela vez eu concordei de ficar sem almoço para sair mais cedo, mas agora eu descobri que eu não podia ter ficado, que o almoço é obrigado. Então a gente vem atrás de uma relação em que a gente encontra algumas verbas aí para discutir na justiça. Por que se pode? Por que a justiça tolera esse tipo de situação? Você não combinou? Não estava tudo certo? Por que agora você vem na justiça? Porque no direito do trabalho, por ser o trabalhador considerado essa figura hipossuficiente, a legislação trata ele assim com mais cuidado, ela entende que o que vale mesmo é a realidade, não a forma, não aquilo que está no papel, aquilo que você combinou, e sim aquilo que realmente aconteceu. É por isso que as portas da Justiça do Trabalho estão abertas para as mais diversas reclamações. Claro, vem muitas coisas sérias, trabalhadores que foram aviltados em seus direitos e que não sobra alternativa que não seja a justiça, mas a gente vê também muita discussão que poderia ter sido resolvida em outra esfera, que não precisava estar lá entulhando o judiciário com milhares e milhares de processos. E me conta uma coisa, o que você tem sentido, Thaís, enquanto, digamos, no exercício da tua profissão de advogada, não enquanto professora, mas no exercício da tua profissão mesmo, você tem sentido que a justiça não tem sido tão acolhedora com demandas que seriam aquelas só para fazer confusão? É um efeito perverso que esse círculo vicioso acontece, né? A justiça está de portas abertas vem um volume avassalador de processos. Mas a justiça não cresce em estrutura na mesma medida. A gente não tem varas novas, juízes novos, servidores novos, com a crescente que os processos vêm. Então isso faz com que realmente estejam todos sobrecarregados. E claro, uma justiça sobrecarregada, ela tem dificuldade em dar a resposta que a sociedade espera. E a minha pergunta digamos, você tem visto que alguns juízes têm punido o trabalhador que entra de uma forma só recreativa, digamos, ou melhor, não bem o trabalhador, às vezes é o advogado, infelizmente, que você sabe que faz algumas demandas que não deveria, né? A gente observa assim, hoje eu acho que o juiz do trabalho, ele está mais próximo da realidade econômica. Eu acho que a própria facilidade de acesso à informação, à mídia, hoje se discute muito mais do que alguns anos atrás. Isso faz com que o juiz esteja mais atento a esses abusos que a gente observa também, que frequentemente acontecem na Justiça do Trabalho. Flashlight. Oferecimento Condor. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Acidente trágico ontem, uma batida entre um ônibus e um caminhão em Ibitinga, região de Bauru, no interior de São Paulo, deixou pelo menos 10 mortos e 30 feridos nesta noite. O acidente aconteceu na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, a SP-304. A maioria das vítimas tinha entre 15 e 17 anos. O ônibus estava lotado de estudantes da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, da cidade de Borborema, que voltavam de uma excursão em São Paulo. Entre os mortos são 6 estudantes, 3 professores e uma diretora. De acordo com testemunhas, a carreta teria invadido a pista por onde trafegava o ônibus. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Infelizmente, vamos ouvir falar bastante desse trágico acidente ocorrido nesta madrugada. Bom, você pode participar do programa pelo 9977-7744, tá? Entendeu? A gente mudou de número, tá? 7744, até vou anotar aqui para não esquecer. 9977-7744. E pode participar tanto por SMS
como hoje também por WhatsApp, tá? Então você pode participar dessas duas maneiras aqui do programa Light News. O nosso bate-papo é sobre justiça trabalhista, né? Justiça trabalhista com Thaís Poliana de Andrade. Thaís, existe trabalho escravo em Curitiba? Nós já percebemos que isso é uma demanda também da justiça aqui. O que a gente percebe, por exemplo, que em São Paulo, mesmo sendo um centro urbano, porque para o trabalho escravo, nós, pessoas comuns, entre aspas, pensamos sempre em mina de carvão, fazenda, etc. Mas a gente sabe que há muitas facções, né, que são aquelas confecções terceirizadas, que são objeto, muitas vezes, desse tipo de fiscalização trabalhista. Em São Paulo, a gente ouve falar bastante, inclusive pessoas que prestam serviço para marcas famosas. Tem acontecido isso em Curitiba também? Nós temos um Ministério Público do Trabalho, aqui a Procuradoria da 9ª Região, que abrange o estado do Paraná. Eles têm uma força-tarefa, têm procuradores que estão envolvidos junto com o Ministério do Trabalho na investigação e no levantamento dessas informações de condições análogas de escravo. A gente associou realmente com essa parte de costura e de grandes marcas, mas a gente observa isso também no campo, a gente observa isso em certa medida na indústria, claro que de uma forma bem menos aparente do que nas outras atividades, mas essa é uma chaga que a sociedade ainda não conseguiu combater. Você falou bem, imagina em minas de carvão, mas na verdade o que se entende por trabalho em condições análogas a escravos é o trabalho degradante, aquele trabalho que não respeita os direitos mínimos, a dignidade do trabalhador, e isso a gente pode encontrar independentemente da área da atividade econômica. Temos participações aqui no Light News, né? O Caio Eduardo, vamos ver aqui. Deixa eu me situar aqui, porque é muita novidade, sabe? Com muita novidade. O colaborador tem o direito de trabalhar e o empregador tem o dever de pagar o combinado, diz ele, e coloca isso com ponto de exclamação. Vírgula. Respeitada a lei, certo? Respeitada a lei. Exatamente, aquilo que a gente comentou, que a legislação trata, a gente vai insistir sempre nisso, Maria, como hipossuficiente. O que quer dizer o hipossuficiente? Que ele não pode agir sozinho, ele tem que agir tutelado pela lei. Por exemplo, existe um valor mínimo que você pode pagar por categoria. Esse é o valor mínimo para todos que trabalham. Não importa se o trabalhador concordou em receber um valor menor, ele não tem esse direito. A legislação protege ele até de si mesmo, até para que ele não venha afirmar condições que lhe sejam prejudiciais e condições que ofendam a legislação. Falando em valor a menor, eu ouvi falar bastante de uma questão interessante. Algumas pessoas não são promovidas pela empresa porque a empresa tem medo, entre aspas, de que se ela não se dá bem naquele cargo, ela não possa retornar ao cargo anterior, pois ela não poderia receber menos. Como é que funciona isso? A gente trabalha com uma legislação que é de 1942, entrou em vigor em 43, para uma realidade de 2014, de século 21. Então a gente observa que em muitos pontos a CLT não atende mais. E essa ausência de flexibilidade no engessamento das categorias, da remuneração, é um exemplo. Então realmente a empresa tem essa dificuldade em promover, porque uma vez que eu promovi o trabalhador, eu não posso retorná-lo ao cargo anterior e diminuir o salário dele, porque a legislação não permite. A única exceção que a gente tem, e que está autorizado na própria CLT, é de quando a pessoa é promovida para um cargo de confiança. Então eu viro gerente. Quando eu viro gerente e a empresa me paga uma gratificação de função para exercer, se eu não consigo desenvolver essa função a contento, eu posso retornar para a função anterior e perder a minha gratificação. É a única hipótese em que a legislação permitiu essa brecha. Mas para as outras movimentações funcionais, a legislação não autorizou. Então, para aquele trabalhador que não se desenvolve bem na função para a qual ele foi promovido, a legislação acaba dando uma única alternativa, que é a porta da rua. Então, é uma ausência de flexibilidade que a legislação tem, de novo, com a ideia de promover, de proteger o trabalhador, mas que na nossa realidade de século XXI acaba gerando algumas distorções e alguns desligamentos. Às vezes a pessoa era um excelente assistente e não vira um bom analista. E não consegue retornar. É essa a questão. E não consegue retornar. Não consegue retornar. E aí tem que sair do trabalho, né? Exatamente. Tem que sair do seu emprego e ir para outro lugar. Tem muita demanda de pergunta. Muita, viu, doutora? Como a justiça vê os problemas emocionais causados por assédio, diz a Luzia de São José. Até é bacana a gente falar o que é assédio moral e o que é assédio sexual, né? Porque algumas pessoas falam sobre o tal do bullying, a gente usa muito essa expressão, né? E usam isso de forma inadequada, porque uma vez só não é suficiente, né? Existe o dano moral puro e simples, que pode ocorrer de uma única situação. Eu pego e lhe ofendo.
verbalmente. Não preciso te ofender todo dia para ter configurado uma ilicitude. Uma vez que eu lhe ofendi, eu já causei o dano. E existe a figura do assédio. O assédio, ele não precisa ser tão explícito ou duro quanto uma ofensa, um palavrão que eu falei na tua frente. O assédio, ele é um processo continuado, gradativo, que tem como finalidade minar as forças da pessoa que está sendo assediada, para que você consiga um intento. Esse intento pode ser forçar a pedir o desligamento, pode ser desistir de uma promoção que você havia se candidatado. Então, tem sempre uma finalidade perversa no assédio. E se por acaso os meus colegas fazem, como acontece aqui na rádio comigo direto, né? Se os meus colegas perpetram assédio contra mim, que sou uma pessoa tão inocente, né? E, mentira, claro, né? E se os colegas perpetram esse assédio, o empregador deveria me defender, entre aspas? Existem 3 níveis de assédio. A gente sempre pensa no assédio como o chefe fazendo no subordinado, mas essa não é a única forma de assédio. Existe o assédio que é do subordinado sobre o chefe. Ah, mas pode acontecer? Pode. Mas que subordinado corajoso, né, Débora Fertonani? Tipo eu. Isso é Débora Fertonani. Mas enfim, continue. Isso às vezes... Prossiga, que eu tô gostando. Prossiga. Prossiga, doutora Thaís, vai. Isso às vezes acontece, vem um chefe novo num departamento que já está extremamente estabelecido. E esse departamento rejeita o chefe novo pela sistemática que ele vem implementar, e eles começam a minar a autoridade desse chefe. Claro que não é tão comum quanto o assédio do chefe sobre o subordinado, mas ele também acontece. E existe o assédio horizontal, que são entre os pares. Claro que aqui a gente tem que ter um pouco de bom senso para separar o que é a brincadeira, um ambiente de trabalho descontraído, do que é um assédio propriamente dito. E aí que cabe a figura do empregador, em avaliar quando essa linha foi cruzada. Isso não tem termômetro, viu, Maria? É de acordo com o bom senso e com aquela realidade. E vamos entender uma coisa, isso é bem bacana, porque chegou uma outra pergunta que achei bem interessante. Como é que nós podemos provar, né? A prova usada para assédio moral? Pergunta o Werner, que é uma pergunta parecida com a da anterior, mas só digamos, a metodologia de prova. Por exemplo, já vou dar alguns exemplos, doutora, para a gente ir esclarecendo. Se eu gravo as conversas em que alguém me assedia, vale? É uma gravação que eu não mostrei para a pessoa que estava gravando. Se um colega serve como testemunha, vale? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A prova do assédio sempre foi uma prova muito difícil, porque o assediador, ele, em geral, faz isso de uma forma isolada. Ele não faz insidioso, óbvio, né? Insidioso, ele não faz na frente de testemunhas. Até os estudiosos da psicologia do trabalho dizem que o assediador geralmente é um covarde, porque ele não tem coragem de fazer aquilo em público, ele faz de métodos sorrateiros. Diante desse conhecimento de que a prova é uma prova difícil, o judiciário começou a permitir o uso de outros meios, como é o caso da gravação. Se nós formos fazer uma busca aí de julgados de 10, 15 anos atrás, a gente vai observar que o judiciário era muito rigoroso, não admitia a gravação se as duas partes não tivessem conhecimento de que elas estavam sendo gravadas. Mas se eu não permito essa prova, eu às vezes impeço o trabalhador de fazer a prova em si, porque ele não tem outro meio. Então o judiciário passou a admitir com algumas restrições. Por exemplo, se sou eu que estou sofrendo o assédio e que gravo a conversa, o judiciário tem aceito, porque eu sou uma das partes envolvidas. Agora, se é um terceiro que grava a conversa, às vezes a gente sabe que tem muito empregado que arma flagrantes, né? Liga para pedir referência e pede para alguém e acaba armando uma situação para gerar aí um futuro direito para discutir na justiça. Então, quando é esse terceiro que grava, os tribunais não vêm permitindo, não vêm entendendo que essa prova é lícita. Então, há uma certa flexibilidade, mas dentro de um certo limite, né? Live News, utilidade pública. A Prefeitura de Guarapuava, na região central do Paraná, exonerou 6 funcionários nesta segunda-feira. A Administração Pública acatou a medida cautelar da segunda vara da Fazenda Pública, divulgada no dia 23, que determinava a exoneração de 7 servidores por nepotismo. Foram 6 demissões, porque uma das servidoras que deveria ser exonerada já tinha pedido demissão em agosto deste ano. Vamos ao intervalo rapidinho? Não, agora tem informações de utilidade pública. Eu já tinha vinhetado. Porque você já tinha feito flash, então fala utilidade. Essa era a utilidade? É utilidade, Prefeitura do Guarapuava ter mandado embora um monte de gente, também acha? Bom, as condições do aeroporto Afonso Pena, quais são? Ele opera construção de instrumentos e registra 3 cancelamentos.
Não é notícia de ontem essa? Não, Tem ontem certeza? eram 2, tá? Ah, então tá. Você mudou, né? Você aumentou só para parecer diferente, né? Em São José dos Pinhais, a temperatura agora é de 13 graus apenas e o fluxo de veículos é considerado normal nas estradas que cortam o estado do Paraná. Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Oferecimento Horizons. Sua empresa pode ser mais ágil. Shopping Omar, há 27 anos fazendo parte do dia a dia dos curitibanos. Simoneto Móveis Planejados com mais possibilidades, cores e texturas. Simoneto, milimetricamente você. Universidade Tuiuti do Paraná. Vá além do seu mundo com a pós-UTP. Inscrições abertas. E Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais personalidade, cores e texturas. Mais do mesmo? Nunca. Milimetricamente você. Simoneto. Conheça nossos projetos em simoneto.com.br. 6 lojas na Grande Curitiba. Liberdade, facilidade, segurança. Prepare-se para descobrir a Horizons. Base, estamos nos aproximando do 9º planeta. A visão daqui é indescritível e nenhuma emoção pode ser comparada ao que estamos vivendo agora no espaço. Em alguns instantes, vamos aterrissar e explorar a superfície para comprovar a existência de vida. Câmbio. Você também pode usar o conhecimento para ir além do seu mundo. Faça pós-UTP. Mais de 50 cursos planejados para sua evolução profissional e pessoal. Inscreva-se em utp.edu.br ou ligue 3331-7700. Pós-UTP. Quando uma escolha transforma a sua vida. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Na Powercom Brasil você encontra no-breaks monofásicos, trifásicos, modulares e de todos os tamanhos, além de grupos geradores, painéis elétricos e muito mais. Há mais de 10 anos e com uma equipe altamente qualificada, a Powercom Brasil vende, aluga, instala e ainda faz a manutenção de todos estes equipamentos. Não fique aí esperando. Contate já a Powercom Brasil. Acesse www.powercombrasil.com.br e saiba mais. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Se você precisa de óculos, já rodou a cidade, fez vários orçamentos e ainda não encontrou o preço ideal, não desanime. Vá ao Instituto dos Óculos, uma instituição criada para beneficiar quem precisa de óculos com preços reduzidos. São centenas de óculos modernos, lentes digitais para atender você e sua família. Na Rua Senador Alencar Guimarães, 229, próximo à Praça Rui Barbosa. Ou ligue 3327-1010 e solicite a unidade mais próxima. Instituto dos Óculos, 3327-1010. Zé Ramalho. Nossa relação acaba-se assim. Após 4 anos, ele está de volta ao palco do Teatro Positivo. Dia 7 de novembro, Zé Ramalho. O velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Compre já o seu ingresso nos quiosques Disque Ingressos ou receba em casa no 33150808. Dia 7 de novembro, Zé Ramalho no Teatro Positivo. Realização Multieventos. Apoio Transamérica Light 95,1. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Horizons. Sua empresa pode ser mais ágil. Shopping Omar, há 27 anos fazendo parte do dia a dia dos curitibanos. Simoneto Móveis Planejados com mais possibilidades, cores e texturas. Simoneto, milimetricamente você. Universidade Tuiuti do Paraná. Vá além do seu mundo com a pós-UTP. Inscrições abertas. E Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil, a energia do seu negócio.
Programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Você tem um novo telefone, um novo número pelo qual você entra em contato hoje com o programa, tá? 9977-7744. Por esse número você manda teu SMS e também pode mandar o WhatsApp. A nossa entrevistada de hoje fala sobre direito trabalhista. Vamos pôr no pau? É o nosso tema na Semana da Formiga e da Cigarra. E é a doutora Thaís Poliana de Andrade, advogada, mestre em Direito do Trabalho e professora universitária também. O show do Richard Kleiderman, tem certeza? Uhum. Meu Deus, vocês sabem quem é Tá Richard vivo? Kleiderman? Pois é, gente. Mas será que é ele? Será que não sósia? Ainda bem que ele toca sentado no piano, né? Richard Kleiderman, gente, nem eu tô acreditando. Gente, mas eu já dormi no show dele, inclusive. Você já dormiu no show dele, inclusive? Eu fiz assessoria de imprensa e eu tava muito cansada, gente. Daí eu fiquei no camarote lá em cima, já era. Gente, é uma delícia, né? Uma delícia. Pior que eu já vi ele. Ele tocava em 2 pianos. Então, eu assisti com a minha mãe. Eu assisti um pedaço também. Show, tá? Eu assisti. Quinta-feira agora acontece no Teatro Positivo, Grande Auditório, show com Richard Kleiderman, tá? Pera aí, que não para. Agora você vai entender que nós estamos aqui com firmeza. Show do Fábio Júnior, que acontece na quinta. Essa quinta, dia 30/10, no Teatro Positivo, tá? E agora nós temos o Teatro Guaíra, dia 6, quinta-feira, também, na outra quinta, show do Fábio Júnior pra vocês, tá? Vale compra, isso que já participou um monte de gente sem eu falar o sorteio, tá? E vale compras de R$150 pra loja Michele Moda Tamanhos Especiais, um oferecimento do Shopping Omar. Já fui na loja, achei sensacional, tá? Tem tamanhos desde o 44 para cima, até 60, se não me engano, é uma gama enorme de tamanhos, roupa de festa, roupa normal, calça jeans para pessoas mais gordinhas, é bem bacana mesmo, tá? É moda feminina, tá? Loja Michele Modas, tamanhos especiais, um oferecimento do Shopping Omar. 9977-7744. Você pode mandar um torpedo ou você pode mandar, além do SMS, o teu WhatsApp. A lei beneficia somente os funcionários, estão quebrando as empresas, é a opinião de um dos ouvintes que não se identifica. Doutora Thaís, o que você acha disso? Como eu falei, né, a legislação ela é muito antiga e ela não está adequada à nossa realidade. Se a gente pensar que hoje as necessidades econômicas da empresa, as necessidades da administração exigem flexibilidade, exigem possibilidade de você ter uma movimentação ali na tua força de trabalho, eu tenho que concordar que a gente tem uma legislação que dificulta muito a sobrevivência da empresa. Agora, não é só a legislação trabalhista, hein, gente? Tributário judia das empresas, provavelmente mais do que a legislação trabalhista. Só que fala-se mais na trabalhista, mas o peso grosso cai na legislação tributária. Light Internet. Reeleita para mais 4 anos de mandato, a presidente Dilma Rousseff terá como uma de suas tarefas obrigatórias no próximo mandato a nomeação de ministros para o STF, a mais alta corte do judiciário brasileiro. Até o fim de 2018, ela deverá indicar os substitutos do ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou em julho, e de ao menos outros 5 que completarão 70 anos entre novembro de 2015 e outubro de 2018 e terão que se aposentar compulsoriamente. Tem mais notícia para vocês. Os peritos da Polícia Federal já identificaram pelo menos 180 mulheres que podem ter sido vítimas do hacker brasileiro Christian Pereira. Ele foi preso na Inglaterra, acusado de ameaçar mulheres em troca de sexo virtual. De acordo com a PF, ele invadia contas de redes sociais e de e-mails das vítimas, buscando fotos e vídeos íntimos com os quais chantageava as moças. No Paraná, ele abordou mulheres que moravam em Londrina, Ponta Grossa, Maringá e ainda outras cidades. No restante do país, há relatos de vítimas em Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. É um elemento bastante perigoso e não apenas pelo aspecto virtual, mas pelo aspecto real. Uma pessoa que pode iniciar um contato por uma rede social, marcar um encontro e culminar com um abuso sexual. Olha só o aviso, né, pra gente que muitas vezes tem, né? A gente não digo não, porque não é meu caso, mas não mesmo, pior que não. Não, mas para pessoas que têm alguns arquivos que não poderiam ser revelados, né? Tomar bastante cuidado, colocar isso num HD externo, não colocar isso em contato que possa ser invadido por uma rede.
Quanta mensagem, meu Deus do céu. Mônica Nobre, como fica o trabalhador autônomo que presta serviços de consultoria administrativa, onde o serviço é intangível e mesmo tendo documentos para apresentar ao cartório para protesto e mesmo assim o Código do Consumidor dá mais privilégios e acabamos tendo muita dificuldade de provar, mesmo tendo proposta e contrato assinado pelo cliente e registrado em cartório. Ou seja, pessoas que fazem, eu entendi, diligências fora, eu acho, né? Mas isso aqui já não é uma relação trabalhista, né? Como esse trabalhador recebe o que ele é de direito, afinal fez e entregou o serviço. Maria, lembrei de uma coisa bem interessante, viu? Alguns anos atrás, a Constituição, ela sofreu uma modificação e ampliou a competência da Justiça do Trabalho. E aí se discutiu naquele momento se as relações de trabalho, mas que são relações de consumo, como me parece que seja a situação aí que a ouvinte está contando, se teria vindo ou não teria vindo para a Justiça do Trabalho. Discutiu-se, o entendimento que acabou se firmando é que isso não veio para a Justiça do Trabalho. Então você vai discutir isso ou na Justiça Comum, né, estadual, e se for um valor pequeno, nos juizados especiais. Muitas pessoas concorrendo também ao sorteio de hoje. Meu novo chefe tirou todos os meus acessos e não me deixando trabalhar. É dano moral? Deve ser acesso à internet, essas coisas todas, né? Teria que entender por que o teu chefe fez isso, né? Se você está sendo alterada de função, numa função em que não exige acesso à internet, é difícil a gente imaginar uma função hoje em dia que não precisa acesso à internet. Mas se eventualmente não precisa o acesso à internet, daria para dizer que ele está simplesmente alterando uma condição do trabalho porque não é necessária para quê? Para o desenvolvimento da função. Vamos imaginar que às vezes a pessoa está muito tempo no Facebook, está muito tempo em redes sociais. Exatamente. E acaba prejudicando. Aí a próprio setor de tecnologia da informação da empresa vai lá e corta os acessos. Sabe, Thaís, eu tinha pensado exatamente nisso, né? Pensei nessa questão de uso de rede social. Como é que funciona isso? A empresa tem o direito de restringir esse tipo de uso? Tem sim, Maria. A gente tem que pensar que durante o período em que o empregado está trabalhando, ele está lá para trabalhar. Para isso já existem os intervalos que a legislação garante. Então, no intervalo, você vai consultar a rede social, vai bater papo com os amigos no WhatsApp, faz parte para descontrair, excelente. Agora, durante o horário em que você está desenvolvendo a tua função, o foco tem que ser no trabalho. E Thaís, me conta uma coisa, e tem acontecido muito nessa demanda trabalhista a questão de poder usar ou não o próprio celular? Depende da atividade que você está desenvolvendo, né? Algumas funções que exigem muita concentração sobre risco de acontecer um acidente de trabalho ou sobre um risco de causar um prejuízo à produção, é comum as empresas proibirem, sim, o uso de celular, para evitar distrações. A carne é fraca, né, Maria? Quem que resiste a dar uma olhadinha ali no Facebook, no celular? Então, realmente tem empresa que acaba proibindo o uso. E pelo outro lado, né, eu uso o meu celular para resolver assuntos da empresa, mesmo em horários que não são aqueles nos quais eu estou dentro da sede da empresa, mesmo em horários que não são aqueles do meu contrato. Isso configura hora extra, não configura? Configura sim. Já existia esse entendimento nos tribunais, mas agora é lei, como dizem, houve uma alteração da CLT em que reconhece o chamado teletrabalho ou trabalho realizado à distância, que você pode realizar com o computador na sua casa, com o celular na sua casa. Com a evolução da tecnologia, hoje em dia é cada vez mais difícil a gente traçar uma linha entre quando terminou o teu horário de trabalho e você já está em horário de descanso. Principalmente para aqueles que usam o celular como ferramenta de trabalho e ali recebem os e-mails de trabalho e estão sempre consultando. Hoje esse é um desafio que a justiça tem enfrentado, porque eu não posso reconhecer 24 horas como tempo de trabalho, também seria um absurdo. E me conta uma coisa, e ao mesmo tempo, por exemplo, como é que eu faço para coibir o meu funcionário, por exemplo, como é que eu faço para coibir a Débora de usar o celular dela para trabalho? Eu teria que formalizar isso e dizer se ela usa é porque ela quer? É isso, mais ou menos? As regras têm que estar bem claras para que a empresa possa depois... A regra é clara, né? Já diz o futebol, né? Para que a empresa possa depois se proteger e evitar esse mau uso. Então, se a função exige que você tenha esse acesso fora do horário, o ideal é que isso esteja pactuado e as regras já estabelecidas. Quando você vai poder usar, como que você vai me informar que usou para eu saber que eu tenho que lhe pagar. Agora, aquele uso recreativo, que eu gostei da expressão que você falou, esse deve ser evitado. Tô te dando o celular é uma ferramenta de trabalho, o teu horário é 8 horas por dia, depois você não deve usar. Usou, você descumpriu a regra, você pode até ser punido, receber uma advertência. E vamos falar sobre isso também com a pergunta da Kelly. Sou coordenadora e a empresa em que trabalho afirma que cargo de gestão não tem direito à hora extra, por se tratar de cargo de confiança.
Como funciona isso? A legislação, ela tem 2 exceções aos excluídos das horas extras, que é o cargo de confiança e o trabalho externo. O cargo de confiança é aquele que exerce funções que tem poderes, que tem subordinados, que exerce um papel preponderante dentro da empresa e que já recebe uma remuneração diferenciada para isso. Essas pessoas não têm controle de horário e não têm direito à hora extra. Assim como aquele vendedor exclusivamente externo. Cada dia está trabalhando num local, não tem horário de início, não tem horário de início e de término da jornada, esse também não tem direito à hora extra. Olha, voltando à hora extra também, né? O ouvinte não se identifica e pergunta o seguinte: quando o colaborador fica de plantão de madrugada para eventuais problemas de sistemas e não recebe nada por isso, poderá ter problemas para a empresa? A empresa poderá sim. Se ela organiza uma escala em que aquele empregado fica responsável 2, 3 dias por semana por ficar de prontidão, por ficar de sobreaviso para atendimento, ele tem que ser remunerado por isso. Se ele não está recebendo, tem problema, sim. Continua a pergunta parecida do Luiz, bem parecida. O empregador tem direito a exigir do empregado que tenha que trabalhar em horários tais como finais de semana, noite e feriados, inclusive não respeitando o intervalo mínimo entre uma jornada e outra? São coisas diferentes. O intervalo tem que ser respeitado. O intervalo mínimo entre uma jornada e outra é de no mínimo 11 horas. É um intervalo que decorre de uma necessidade de recuperação física do corpo. Agora, o trabalho em domingos e feriados depende da atividade econômica. Muitas atividades estão permitidas. A lei autoriza que você trabalhe domingos e feriados. Hospitais, algumas situações, comércio, em algumas cidades domingo pode ter trabalho. Então isso vai depender da atividade em que eu estou vinculado. Doutora Thaís, tô adorando, né, Débora Fertonani? Tá tudo certo. Thaís Poliana de Andrade aqui com a gente, advogada, mestre em Direito do Trabalho, responde a uma série de perguntas. Eu não sei se você vai saber responder essa também, porque uma coisa, Thaís, é você ter prática, outra coisa é conhecer a legislação específica de cada profissão. Eu não sei. Aposentadoria especial para dentista existe? São 25 anos de trabalho, diz o Rogério. Veja, eu realmente não sou especialista em direito previdenciário, que é outro ramo do direito, tem bastante vinculação com o direito tributário, é um ramo específico. Agora, existem sim aposentadorias especiais para trabalhadores que estão expostos a agentes especiais. Então, o trabalhador que está exposto a agentes que fazem mal para a saúde, eles têm aposentadoria mais cedo. Eu brinco que professor, né? Professor 25 anos, e olha que é difícil aguentar 25 anos em sala de aula, viu? Devia ser uns 15 anos de aposentadoria. Há divergências. Aguenta em rádio para você ver. Bom, olha, a menina, a nossa ouvinte, agora sei que é menina, porque tô vendo pelo WhatsApp, né? É um amorzinho, muito linda, por sinal. Bom, a pessoa que não se identificou, tá? E falou sobre tirar os acessos dela, era o sistema da empresa mesmo, ela esclareceu, tá? Era o sistema da empresa que foi retirado dela, ou seja, foi tirada dela uma ferramenta para trabalho, é isso, né? A princípio foi retirada uma ferramenta. Essa retirada só é lícita se ela for justificável. Se está ocorrendo um mau uso ou se a função não exige mais o acesso a essa ferramenta, teria que ter um motivo justificável para isso. Senão pode parecer sim um indício de perseguição. Olha, o vendedor, né? O vendedor é um pouco complicada a maneira de você controlá-lo, né? Afinal de contas, o trabalho dele muitas vezes é externo, né? O caso do Heraldo. Meu segmento é de vendas e neste o cliente que atendemos procura sempre me receber em casa, fora do horário da noite ou nos finais de semana. Isso significa hora extra? É aquilo que a gente falou, né? O vendedor externo, o trabalhador externo, não só o vendedor, que não tem controle de jornada, esse não tem direito à hora extra justamente por essa dificuldade. Às vezes o vendedor passa a manhã toda em casa, porque não tem cliente para atender, aí atende um cliente à tarde, atende um cliente à noite, a empresa não tem esse controle sobre a agenda dele. Se for essa situação, ele está excluído do regime de hora extra. O Guido Teixeira está em Castro, está nos ouvindo, tá? A gente também tem um programa transmitido via web. Diz o seguinte: qual a sua opinião sobre as constantes alterações da CLT e leis que precarizam os direitos dos trabalhadores, ou seja, né, tornam mais precários, é isso, né? Uhum. A legislação trabalhista, ela tem que ser reformada, e eu nem digo que tem que ser reformada para precarizar direitos, longe disso. É porque nós temos uma legislação que reflete década de 40. Então, ela não está mais adequada à nossa realidade econômica. Agora, quando a gente fala que ela tem que ser alterada, que ela tem que ser atualizada, não significa que tem que perder direitos, né? O trabalhador com direitos fortes, com uma boa condição econômica, faz bem para a economia, movimenta a economia como um todo. Então, eu não uso o termo precarizar, mas que realmente precisava o nosso Congresso ter um pouquinho de paciência e fazer uma legislação trabalhista mais moderna, até porque na CLT tem muitas regras que já foram revogadas, artigos que não estão mais em vigor. Então, a gente precisava ter um código trabalhista atualizado, moderno, reconhecido pela sociedade
sociedade e aplicado. Não há a gente não tem. Não há nenhuma comissão tratando disso, como se tratou, por exemplo, da reforma do Código de Processo Civil brasileiro, da reforma do Código Penal? Não há nenhuma comissão atualmente? O problema é que é um vespeiro, né, Maria? Toda vez que se tenta alterar uma legislação trabalhista, já é taxado de precarização e flexibilização. Esse termo flexibilização ficou famoso na época do governo Fernando Henrique, que tá flexibilizando os direitos trabalhistas. É para tucanar as coisas, né? Então hoje a gente observa uma dificuldade muito grande em você tratar esse tema com a seriedade, com a isenção que ele exige. Qualquer tentativa de alteração e estão precarizando, vão tirar direitos dos trabalhadores. Então há muita gritaria e dificulta você levar esse assunto mais a sério. Reforma tributária é a mesma coisa. Então você tem muita gritaria, vai desonerar, mas não desonera. O governo tem uma preocupação em diminuir a arrecadação. Então a reforma trabalhista e a reforma tributária são problemas que o governo vem sistematicamente ignorando. Até quando ele vai conseguir ignorar, não sai. Talvez o dia que as indústrias todas fecharem e forem embora para a China, talvez ele se atente da perda que ele está tendo de ignorar esses assuntos. Flashlight. Oferecimento Condor. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. 4 homens armados explodiram um caixa eletrônico no estacionamento do estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória, durante a madrugada desta terça-feira. Mas teve gente que já explodiu o time, né? Então eu tô explodindo agora o estacionamento. O sangue tá do Rio. Hã? O sangue tá do Rio. Rio. O sangue tá do Rio, Sangue é o assessorado dela, que já foi a pessoa que já criou confusão, sabe? Lá dentro do campo. Vamos deixar de lado, né? Segundo a PM, os equipamentos ficam em frente ao restaurante do estádio e ficaram parcialmente danificados. Após a chegada da polícia, os assaltantes fugiram num carro prata. A PM não soube informar se conseguiram levar o dinheiro ou não. Você pode participar aqui do programa, então, o torpedo novo, que eu acho que muita gente já ouviu, porque a quantidade de mensagens é enorme, tá? É o 99777744. Você manda teu SMS por esse número ou também o WhatsApp, tá? 99777744. Show de bola essa entrevistada, diz o ouvinte Alex. A empresa, antes do intervalo, pode exigir que a funcionária mostre a bolsa quando vai embora? Ela até disse onde ela trabalhou, não vou dizer, né? A Alessandra quem pergunta isso. É uma fábrica. Uma fábrica. A revista, ela é lícita desde que vale a regra do bom senso e da impessoalidade. Todos estão sujeitos à revista ou não? É só o fulano, o beltrano, porque eu acho que ele não tem cara de uma pessoa que pode estar levando. Isso não pode. Agora, a revista impessoal, que todos se submetem e que é feito de uma forma respeitosa, né? Mulher com mulher, homem com homem, sem ser a revista íntima a legislação proíbe. Então, a revista que é simplesmente para fiscalizar se não está sendo levado um produto. Vamos imaginar a farmácia que tem psicotrópicos, certo, né? Claro, tem que ter um controle, tem que ter uma fiscalização sobre o que está acontecendo. Essa sim é lícita, mas é um assunto delicado, tem que olhar no caso concreto até que ponto a empresa está agindo do que a legislação lhe permite e até que ponto que ela ultrapassou a linha e passa a ser uma coisa assediante, né? Por exemplo, isso pode ser exigido dos funcionários da fábrica que estão em contato com aqueles produtos e não ser exigido dos funcionários da administração que não têm contato com esses produtos. Mais ou menos isso pode acontecer? Pode. Se os funcionários da administração não vão passar pela área em que tem produtos ou onde fica o estoque, não teria por que submetê-los. Mas, em compensação, todos os que atuam na área em que teria produtos que eventualmente teriam que ser inspecionados têm que estar sujeitos. Não interessa se é o diretor industrial ou se é o operador do chão de fábrica, né? Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Oferecimento Horizons. Sua empresa pode ser mais ágil. Shopping Omar, há 27 anos fazendo parte do dia a dia dos curitibanos. Simoneto Móveis Planejados com mais possibilidades, cores e texturas. Simoneto, milimetricamente você. Universidade Tuiuti do Paraná. Vá além do seu mundo com a pós-UTP. Inscrições abertas. E PowerCom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. Na praça de alimentação do Shopping Omar, você encontra opções para todos os momentos do seu dia. Um delicioso almoço com comida japonesa, chinesa, caseira e pratos gourmet. Para aquela fominha da tarde, pizza em pedaço, sanduíches, salgados e cafés. Venha experimentar estas delícias que o Shopping Omar traz para você e aproveite para fazer o seu happy hour com a gente. Shopping Omar, há 27 anos, sempre ao seu lado.
facebook.com/shoppingomar. Sua empresa pode ser mais ágil, mais eficiente, ir mais longe. Prepare-se para descobrir a Horizons. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Na Powercom Brasil você encontra no-breaks monofásicos, trifásicos, modulares e de todos os tamanhos, além de grupos geradores, painéis elétricos e muito mais. Há mais de 10 anos e com uma equipe altamente qualificada, a Powercom Brasil vende, aluga, instala e ainda faz a manutenção de todos estes equipamentos. Não fique aí esperando. Contate já a Powercom Brasil. Acesse www.powercombrasil.com.br e saiba mais. Powercom Brasil. A energia do seu negócio. Dia 7 de novembro, Zé Ramalho no Teatro Positivo. No mês de aniversário Condor, você tem ainda mais motivos para comprar e economizar. São centenas de ofertas selecionadas na promoção Leve 3, Pague 2 esperando por você. E tem mais. Nesse mês você concorre a 6 HB20 0 km. São muito mais chances de ganhar. No mês de aniversário Condor, tem Leve 3, Pague 2, tem 6 HB20 e muita economia para você. Aproveite! No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Oliveira Móveis Planejados. Há mais de 10 anos criando, produzindo e executando projetos para sua casa ou escritório. Visite uma de nossas lojas. Oliveira Móveis Planejados. Uma relação de confiança. Acesse móveisoliveira.com. Faça seu evento mais divertido e diferenciado com arco e flecha tradicional. A RD Arqueria é especializada em eventos recreativos e corporativos gerenciais. E o melhor, você escolhe o local e o formato do evento. rdarqueria.com.br. Tava cansado de me preocupar. Dia 6 de novembro, Fábio Júnior no Teatro Guaíra. Faça pós-graduação Bagose. Mais de 20 cursos de especialização para quem quer mais sucesso. Cursos na área de gestão e educação. Acesse pós-bagose.com.br e inscreva-se. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Horizons. Sua empresa pode ser mais ágil. Shopping Omar, há 27 anos fazendo parte do dia a dia dos curitibanos. Simoneto Móveis Planejados com mais possibilidades, cores e texturas. Simoneto, milimetricamente você. Universidade Tuiuti do Paraná. Vá além do seu mundo com a pós-UTP. Inscrições abertas. E Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. 7h50. Claro, Débora Fertonani, com muito orgulho, apresentará para nós as manchetes esportivas de hoje, como sempre. Ela que tem o padrão FIFA, atestado, inclusive, pelo Joseph Platter, quando esteve aqui em Curitiba. E lembrando a vocês que você pode participar do programa pelo novo número, né? Que acolhe tanto o SMS quanto o teu WhatsApp, tá? 9977-7744. Vamos lá, Débora. Light Esporte. Olá, bom dia Maria, doutora Thaís e a todos os ouvintes. O Atlético terá as voltas do zagueiro Gustavo, de 32 anos, e do centroavante Cléo, de 29, para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Os dois estavam suspensos por cartões amarelos na última rodada. Boa parte dos jogadores do Curitiba não deve ficar no clube no próximo ano. Do time que enfrenta o Corinthians no sábado, na luta para manter o Coxa na Série A, metade tem contrato encerrado no fim do ano. E o técnico do Paraná Clube, o Ricardinho, está usando na reta final da Série B um laboratório para a temporada do próximo ano. Nas entrevistas, ele nega que esteja adotando essa estratégia, até para evitar críticas da imprensa, da torcida e da diretoria. Grande participação hoje no programa. O nosso bate-papo é sobre a legislação, sobre a justiça trabalhista, sobre as ações trabalhistas, com Thaís Poliana de Andrade, advogada, mestre em Direito do Trabalho e professora universitária. Vamos pôr no pau? Esse é o nosso tema de hoje. 9977-7744, você pode participar. Depois tem um comentário de carreira, como todas as terças-feiras. Daqui a pouco já chega no estúdio, porque já está aqui fora. Benten Chef, Fábio Viseu e também Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues deve estar a caminho, certo, Débora Fertonani? Rodrigo é um problema.
na nossa vida, só atrasa. Eu vou cortar o ponto dele. Eu vou cortar o ponto dele. O show do Richard Kleiderman vai acontecer dia 30/10, agora, quinta-feira, no Teatro Positivo, Grande Auditório. Tem ingressos. Tem ingresso também pro par de ingresso também pro show do Fábio Júnior, que acontece na outra quinta-feira, às 21 horas, no Teatro Guaíra. E o kit 3 tem o vale compras de R$150 para a loja Michele Modas e Tamanhos Especiais. Um oferecimento Shopping Omar, tá? A Michele tem tamanhos de número 44 até 60 para senhoras, para damas, para moças, tá? Tem de tudo, tá? Desde lingerie, vestido de noite, a gente viu tanta coisa bonita. Vestido de festa, pior social. É que precisa comprar um vestido para nós duas, né? Mas tá tudo certo, né? Dependendo do número, né? Era uma, né? Não, mas é uma? Vale a pena, o que você acha? Vamos repartir? Um top? Partiu. Vamos lá, eu já ia dizer o número errado, 99777744. Por esse número você manda a tua mensagem de texto ou pode mandar também o teu WhatsApp. A Aline pergunta o seguinte: o empregador pode não pagar a refeição do colaborador? Minha cunhada trabalha numa carga horária de 8 horas diárias e não recebe vale refeição e não fornecem refeição. A nossa legislação nacional, ou seja, que vale para todo mundo, não prevê alimentação, mas é muito comum que as convenções coletivas, que são aquelas negociadas pelos sindicatos, pelas categorias estabeleçam a alimentação. Então, se na sua categoria há uma convenção que assegura a alimentação, seja na forma de cesta básica, ou ticket, ou alimentação in natura mesmo, aí o empregador tem que cumprir. Se não estabeleceu, não existe na CLT essa obrigação de fornecimento de alimentação. Ouço vocês todos os dias, me sinto cada dia mais inteligente, muito feliz, modernizada com o WhatsApp. Na realidade, eu não queria fazer o WhatsApp, que dá mais trabalho, mas enfim, tá tudo certo, né? Débora Fertonani já sabe, né? Vamos lá. Que não param de chegar mensagem, gente, por favor. Estreando um novo número, quer participar aqui do programa também, tá ótimo, deixa aqui. É que é difícil, eu vou ficar com ler, Débora, vocês vão ter que pagar a indenização pelo meu ler de ficar apertando, tá? Rafael, primeiramente, parabéns pelo programa, não fico sem ouvir. A minha pergunta é: eu trabalhava numa empresa há 1 ano e meio e uma outra empresa me fez uma proposta e aceitei. Ficaram me pressionando para eu pedir demissão na outra empresa, perdendo o fundo de garantia. Porém, é que depois de 4 meses essa empresa vai fechar e sei que serei demitido. Posso processar? Se você está pedindo para sair porque você oportunizou ou teve a oportunidade de uma outra vaga de trabalho, o desligamento de forma correta é por pedido de demissão mesmo. A empresa não tem por que arcar com as verbas trabalhistas se a iniciativa pelo desligamento é do trabalhador. A empresa vai fechar depois de 4 meses, mas em tese ela poderia contar com a tua força de trabalho por esses 4 meses. Então, a princípio, a empresa está agindo dentro de um direito dela, não quer mais trabalhar, peça para sair. Agora, tem que observar se no caso concreto não teve aí alguma pressão, alguma coação que passa do limite do razoável, mas de bate pronto, você quer sair, tem um outro emprego, o correto é você pedir demissão. Adorei esse termo, eu não sou da legislação trabalhista, não conheço nada, né? Não identificar, please. Como fica a situação da pejotização quando o acordo é aceito pelas partes? Virar PJ, pessoa jurídica. Lembra que a gente falou lá no comecinho que o combinado não é caro? Isso vale no relacionamento enquanto tá tudo bem, né? Porque depois que rompeu a prestação de serviço, é muito comum a pessoa vir ao judiciário com aquela argumentação de que eu sou hipossuficiente e a realidade é o que vale sobre a forma, então eu quero ser considerado como empregado. Se você trabalhou de acordo com os elementos que a legislação entende que você é um empregado e não um prestador de serviço, o judiciário vai reconhecer esse vínculo empregatício. E a mesma coisa que pergunta o Lauro, praticamente, perguntando sobre o PJ, etc. E ele diz o seguinte: ele é executivo de contas, né? É vendedor, tá? Eu mesmo de uma pessoa física CLT, que vale, por exemplo, férias, 13º, essas coisas todas? Não, quando você é contratado na pessoa jurídica, eu tenho um escritório de advocacia. Quando contratam o escritório, a gente tem direito aos honorários que foram combinados, não tem verba trabalhista. Se você é contratado na pessoa física como empregado, aí você está sob o manto da legislação trabalhista e com todos os direitos decorrentes. Olha que interessante a pergunta deste ouvinte, sabe por quê? Porque me lembrou uma questão que a gente quase nunca pensa. Eu posso entrar com uma demanda trabalhista trabalhando na própria empresa, né? Pode, você não precisa estar desligado para você poder acionar o judiciário. Tá, e me diz uma coisa, como é que fica depois? Eu vou fazer... Tem que contratar também uma empresa de segurança, uma coisa assim, ou não? Agora, hoje, 1h30 da tarde, eu tenho uma audiência aqui em Curitiba de um trabalhador que está processando uma empresa que eu atendo e ele continua trabalhando.
É uma situação que hoje em dia é cada vez mais comum. A pessoa, ela continua trabalhando e discute aquilo que ela tem direito, aquilo que ela entende que tenha direito. Há algum problema para demitir esse trabalhador que está fazendo essa demanda trabalhista? Na verdade, a gente sempre orienta a empresa que ela avalie se ela tem questões objetivas para desligar esse trabalhador. Está com baixo rendimento, está faltando muito, e não o simples fato dele ter acionado, né? Acionar a justiça é um direito, qualquer pessoa tem direito a bater na porta do judiciário, né? O simples fato dele ter provocado não poderia justificar o desligamento. Agora, se você tem questões objetivas, o trabalhador não está atendendo, está trabalhando a descontento, ou você precisa economizar, enxugar o teu quadro, poderia ser feito o desligamento, sim. Gente, é o fim da picada. Você acha que você vai mandar mensagem de voz pelo WhatsApp? Tá muito enganado, né? Então, por favor, né, que fique claro, nem desenhinho, nem figurinha, que eu detesto todas elas, eu vou bloquear o número de quem mandar figurinha ou mandar mensagem de voz. Tá bem claro, né? Desculpa assim, doutora, porque eu sou meio grossa desse jeito mesmo, mas é assim que funciona, tá? Porque tem que pôr ordem no galinheiro, né? Você não acha? Eu acho. Mandar mensagem de voz e mandar rádio, figurinha pra mim? Florzinha, esse tipo de coisa? Que florzinha? É isso? Não, por favor, menos, Maria, tá? Agora, mensagem de voz, mandou por favor. uma flor, mandou um coração, mandou uma carinha, já vou avisando. Eu vou tirar e vou bloquear o número, já vou avisando. Não quero, tá? Como funciona a CLT no funcionalismo público? Diz a Viviane. Bom, aí o seletista e estatutário são duas coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A administração pública, quando ela contrata, ela pode contratar pelo regime seletista e pode contratar pelo regime estatutário. São dois mundos completamente diferentes, com regramentos diferentes. Trabalho das 8 às 19 com 1h30 de intervalo. Trabalho mais de 8 horas por dia, sem hora extra. Como funciona isso? Pergunta a Isabelle. Pode acontecer da empresa ter implementado um acordo de compensação de sábado, por exemplo. Você trabalha uma jornada maior de segunda a sexta-feira para folgar as 4 horas do sábado. Isso é possível. Posso trabalhar 9 horas de segunda a quinta, por exemplo, ou 8 horas e 48 de segunda a sexta e não trabalho no sábado. O normal, aspas, seria o quê? 44. 44 horas semanais. 44 divididas semanais. Por 6, é isso? Em teoria. Eu posso dividir por 7 horas e 20 de segunda a sábado. Posso fazer 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, ou a composição que a empresa entender mais adequada dentro desses limites, de 8 horas diárias, 44 semanais. Olha, é uma boa essa. Se o assédio tem que ser continuado, Rodrigo Rodrigues está sendo assediado? Pergunta o Júnior. É o nosso comentarista que a gente diz que sempre chega atrasado. Me pergunta, é pior ele chegar atrasado ou é pior a gente dizer que ele chega atrasado? Conta pra nós, doutora. O que você acha que é pior? Viu? Cada um aí tá praticando de um lado. Ele, de um lado, coitado, já tô falando dele também. Desídia, que é por não chegar no horário. Ah, desídia? Chama desídia. Isso? Ah, que coisa mais linda. Adorei, empregado desídia. que não está cumprindo fielmente as suas obrigações. Corpo mole, né? Chega atrasado, sai mais cedo, fica lá contando mosca. Fantástico. Tudo isso, que ótimo. Legal. Maria, a gente, não sei se você percebeu também, mas essas últimas semanas algumas ouvintes falaram que foram demitidas depois da gravidez. A gente podia perguntar disso, né? Depois isso é verdade. Depois das férias ou depois da licença maternidade. Foram exemplos dados em outras questões, mas a gente teve essa demanda, é verdade. A nossa legislação, ela protege a trabalhadora mulher no emprego desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se você pensar que a licença maternidade é de 120 dias, o normal você fica afastado 120 dias e muitas trabalhadoras gozam férias no período posterior, completando os 5 meses. Uma vez completados 5 meses após o parto, esse desligamento pode ser realizado. Está autorizado o desligamento depois desse prazo. A pergunta da Patrese Amaral é a seguinte, e eu creio que você já respondeu quando você teceu suas críticas à legislação trabalhista, dizendo que algumas empresas até, em virtude da legislação trabalhista e da tributária, acabariam até optando por sair do país, tá? Ela pergunta assim, como analisar o tema de hoje olhando sob o prisma do patrão? Então, eu quero esclarecer uma coisa. Quando nós imaginamos esse tema, a gente imaginou o tema por parte da maioria das pessoas, ou seja, que são empregadas e funcionárias, que são nossos ouvintes. Claro que muitos donos de empresas também são os nossos ouvintes. E você também faz a trabalhista, tanto patronal... Só patronal. Só patronal, você não faz a empregatista. Olha só que interessante. E tá parecendo que ela tá fazendo empregatista, até. Não, tá parecendo num sentido. Você diz para nós, você está indicando pro empregador, pro empregado como fazer as coisas. Então vamos falar então sobre os dois lados, talvez porque alguém não tenha ouvido o começo do programa. A justiça trabalhista, ela é desigual.
porque há uma intenção de igualar e proteger, né, igualar os desiguais, é isso? Isso mesmo. Você crê que é uma legislação que hoje está desatualizada, como você disse? Exatamente, a legislação ela está desatualizada. E quando eu digo desatualizada, de novo, eu insisto que eu não estou falando de precarizar direitos trabalhistas. Eu estou falando de adequar esses direitos à realidade atual que a empresa necessita. Se nós tivéssemos uma legislação mais enxuta, mais moderna, certamente haveria um cumprimento muito maior dessa legislação pelas empresas. Como você bem falou, eu atuo exclusivamente na parte patronal. E quando a gente fala, defende patrão, não é verdade. O nosso foco é ajudar a empresa a se adequar à legislação, buscando aqueles mecanismos que a legislação permite, os poucos mecanismos que ela permite, de forma de você conseguir trabalhar de forma mais adequada. Agora, sem dúvida nenhuma, uma legislação mais moderna propiciaria. A maioria das empresas, elas descumprem a legislação não por má fé ou porque elas querem lesar o trabalhador, e sim porque muitas vezes o cumprimento daquele rigor da lei é impossível no caso concreto. Ou se ela cumprir a lei ao pé da letra, da forma que ela está fazendo, ela não consegue ficar competitiva, ou ela não consegue ter agilidade, ela não consegue entregar aquilo que ela precisa. Então a gente vive um descompasso muito grande entre a legislação e aquela realidade. Isso é um problema, sem dúvida. E deixando de lado essa questão de precarizar direito, de flexibilizar, não estamos falando disso. A gente está falando em ter uma lei que sirva no corpo. É a roupa que você falou, uma roupa que sirva no corpo. Thaís, muitas perguntas ficaram ainda no ar, não dá para responder todas elas, porque a demanda é bem grande aqui no programa, e eu queria só encerrar com a seguinte questão: o que você poderia dizer para o empregador, tá? Que é um dos maiores erros que você vê empregadores cometendo, né? Para que a gente possa eventualmente corrigir um grande erro. Que dicas você pode dar? 1, 2, 3, que você vê que são os maiores erros cometidos pelos empregadores. Seja erros, como você disse, propositais ou não propositais, ou de boa fé ou de má fé. Eu acho que a principal preocupação da empresa é: cumpra a lei, mesmo que o empregado esteja pedindo diferente. Um caso muito comum, Maria, é a pessoa pedir: me deixa aqui os 3 primeiros meses sem registro, porque eu estou recebendo seguro-desemprego do emprego anterior. E aí o patrão: puxa, coitado, o mercado de trabalho está difícil, não consigo, vou permitir. Essa mesma pessoa que pediu para você ficar esses 3 meses sem registro é a pessoa que vai te acionar depois na justiça por esses 3 meses que ficou sem registro. Então, cumpra a lei, não descumpre a lei para atender um pedido do empregado. Eu quero fazer um intervalo menor hoje. Não pode, a lei não dá esse poder. Então, cumpra a legislação que você não vai ter dor de cabeça. Esse acho que é o maior conselho que eu dou para as empresas que eu atendo. Marden Machado vai estar hoje a partir das 20 horas no ciclo de cinema sobre vida e obra de Federico Fellini. Acontece nas Livrarias Curitiba, do Shopping Curitiba, dessa vez, não é do Estação, tá? Então, nas Livrarias Curitiba, do Shopping Curitiba, você tem hoje o Marden Machado com mais um ciclo de cinema a partir das 20 horas. Agradeço imensamente a tua presença aqui, a advogada Thaís Poliana de Andrade. Ela é mestre em Direito do Trabalho, professora universitária. Pode deixar um contato seu, Thaís, por favor? Claro, posso deixar sim. Vou deixar o telefone do escritório, é 3021-2100. 3021-2100. Beleza? Agora a gente vira a página, tem ainda as manchetes, né, Débora? Flashlight. Oferecimento Condor. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A Justiça da Itália retoma hoje o julgamento do pedido do governo brasileiro para que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, lembra? O fugido aí, tá lá, condenado no processo mensalão, seja extraditado para o Brasil. A sessão que seria destinada a julgar o pedido teve início dia 5 de junho, mas as juízas responsáveis pelo processo, né, acabaram analisando documentos e pediram para que houvesse a concessão desse prazo. O julgamento será feito por um colegiado formado por 3 ministros, né? Lembrando que tem o mensalão, ele foi condenado por crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro aqui no Brasil, fugiu depois dessa condenação. Nós temos o mensalão e agora temos também o petrolão, que também vai dar o que falar, não é verdade? Intervalo rapidinho, já voltamos aqui com Light News.